Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Bem, gente, hoje então coube a mim para fazer a exposição, né? Mas antes eu queria cumprimentar os nossos irmãos internautas, né? Que estão nos assistindo à distância, pelo Facebook do seu Aurélio Robles, compartilhado com a comunidade Vida Nova. Sejam vocês também todos muito bem-vindos. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou convidar todos para nós fecharmos nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento até Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, em agradecimento por mais essa oportunidade que nós estamos tendo nesta noite, de poder estar aqui buscando algo a mais para as nossas vidas, um lenitivo para as nossas dores morais, as nossas dores espirituais, um bálsamo para as nossas dores físicas, para que assim nós possamos estar aqui nos reequilibrando fisicamente, espiritualmente, para que assim possamos dar prosseguimento à nossa caminhada, à nossa jornada evolutiva. Sabemos que ainda é difícil, mas nós somos perseverantes neste caminho para chegar um dia para chegarmos um dia a essa nossa evolução. Divino Mestre Jesus, que os seus prepostos possam estar aqui presentes, nos auxiliando, para que eu possa transmitir esses ensinamentos, possa receber as instruções, e assim nós possamos, todos nós, entendermos as colocações de hoje, para que aos poucos nós possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais essa atividade da noite. Que assim seja. Bem, gente, então hoje, como eu já tinha falado, coube a responsabilidade, então, para mim fazer a exposição. E nós fomos buscar lá no livro Pão Nosso, que o Chico Xavier, né, que psicografou, de Emmanuel. Ele está lá na lição número 77 desse livro Pão Nosso. Então é responder. Então, como todo livro, né, todo livro de Emmanuel começa com essa passagem bíblica que está lá em Paulo, Colossenses 4:6. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Na segunda-feira passada, nosso companheiro Valdir falou não às palavras, né? Então hoje, uma continuidade assim, né, para que nós sabemos usar as nossas palavras no responder. Então vamos lá. Então eu vou ler então essa lição e depois nós vamos extrair ensinamentos disso que o Emmanuel nos deixou, né, psicografado pelo Chico, para que nós possamos ter esse entendimento do responder, né? Então ele diz assim, que o ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas, as inteligências diferentes, né, exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Então, para responder a as inteligências heterogêneas, né, nós precisamos nos esforçar para adquirir essas qualidades superiores, né? Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintivamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Então, nem todos os nossos argumentos podem ser endereçados a qualquer um. A qualquer um, quando nós estamos aí conversando, nós achamos um tipo de palavra, um tipo de resposta a dar.
É necessário redarguir, é necessário então nós respondermos com acerto para cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Então, nós possamos responder a cada um com acerto, né? com delicadeza, né? Não devemos, então, nos dar espetáculos nas nossas respostas. Né? Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve. Veja que colocação, né? Então, nós não devemos agradar aquele que ouve, desagradar aquele que ouve. Temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida. Então, nós devemos responder a cada um, né? Não desagradando, né? Com os devidos cuidados para que a gente não possa, né? Já com tantos problemas que ele tem, agravar ainda mais. Né? Constituindo-nos, estabelecendo um dever de contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem, para que eles então possam se reajustar. Olha que importante. Toda resposta em assunto importante é remédio. Então, toda resposta em assunto importante é remédio. Tudo que nós vamos falar que é um assunto importante, ao que nós respondermos, é um remédio. É indispensável saber dosá-lo com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará como benefício determinada dinamização, para nós incentivarmos. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Então, devemos usar sempre esse critério para nós respondermos. Aplicada em proporções inadequadas, a verdade pode destruir tanto quanto o amor costuma perder. Então, gente, se nós não aplicarmos nessas proporções devidas, poderemos destruir ao invés de ajudar. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Mesmo então a gente sendo instigado por esses malfeitores, para nós podermos responder, devemos então responder para informar e esclarecer. Saber responder é virtude no quadro da sabedoria celestial. Veja que importante, né? Nós sabermos responder, estamos no quadro da sabedoria celestial. Em favor de nós mesmos, e não esqueçamos o melhor modo de atender a cada um. Então sempre nos dá esse ensinamento. Responder a cada um, não esquecer o modo de atender de cada um. Então nós vamos ver nessa passagem que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um, para que nós possamos então saber nos darmos a resposta para cada um. Agora nós fazemos a pergunta, temperada com sal, o que quer dizer exatamente temperada com sal? O que nós possamos entender disso? Sabemos que o sal, além de dar sabor, conserva as coisas. Por isso, quando nem se imaginava o que fosse uma geladeira, lá nos primórdios, salgava-se as carnes para mantê-las em condições de uso. Naquela época, hoje ainda se faz, mas naquela época muito mais por não ter lá onde conservá-las. Porém, antes de prepará-las, era necessário, e é necessário dessalgá-las, que até hoje nós fazemos isso, com o bacalhau, a carne seca e tantas outras. Então, temperada com sal significa isso. Então, quer dizer que o mesmo sal que conserva pode ser desagradável?
Aquele mesmo sal que conserva, ele é desagradável? A resposta é sim. E assim também são as nossas palavras, se nós abusarmos do sal, né? Esse sal aí nós podemos entender como palavra ríspida, né? Uma palavra bem mal colocada, né? Uma palavra que denigra a imagem, né? Então, esse que são os excessos, né? Esse que é o sal em excesso. Elas não serão agradáveis e não nos darão sabedoria para respondermos a cada um. O segredo está então no temperar, ou seja, usar somente o quanto baste para dar sabor, para se tornar agradável, ainda mesmo que nós estejamos admoestando, nós estejamos chamando a atenção de alguém por alguma coisa errada que ele fez, né? Então, assim, as nossas palavras, né? Este que nós precisamos, né, ter esse entendimento para nós respondermos para cada um. Então, usar somente o necessário, né, para que dar sabor, para que ela se torne agradável, né? Uma conversação se torna agradável. Sem que nós conheçamos bem a palavra de Deus, deve ser essa a razão porque ele nos adverte sobre a importância de manejarmos bem a palavra da verdade. Isso está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. Então fala assim, que só assim a nossa palavra será agradável, e temperada com sal na medida certa, pois o excesso é nocivo, o excesso nos faz mal. Sua falta também torna insonso, quer dizer, pouco sabor, né? Uma coisa sem graça, sem utilidade, né? Então, o segredo então está no tempero, saber, né, temperarmos ela de acordo com as necessidades, né? Os nossos pensamentos. Depois que a gente fala, fala assim, poxa vida, o que eu deveria ter dito? Não era aquilo, né? Aí começa a martelar a nossa consciência, né? Poxa, o que eu devia ter dito, né? Aqui aprendemos que é preciso articular bem as palavras, usar o vocabulário correto, o tom de voz adequado para saber falar a cada tipo de pessoa. Então, mesmo pelos nossos pensamentos. Sabemos, né, pensar, articular bem as nossas palavras, né, para que nós possamos usar ela, né, para saber falar com cada um. Porque a cada um você tem uma resposta, né? Cada um é diferente, cada assunto é diferente a maneira de nós respondermos. É importante sempre ter uma atitude positiva e ter uma conversa agradável. Sal em excesso fica salgado e pouco sal também não é bom. Por isso, então, devemos ter equilíbrio e moderação naquilo que nós estivermos falando, né? Então é importante, sempre que nós falarmos, ter atitude positiva. Porque acho que a gente já participou aí de rodas de conversa, né? Quanta coisa que sai ali, né? Quantas coisas erradas, quantas palavras, né, que foi jogada ao vento sem utilidade nenhuma. Não falou corretamente para cada um, né? Não houve esse equilíbrio e essa moderação. A oração. Nas nossas orações, nós vamos pedindo, né? Assim, Pai querido, eu quero mesmo melhorar a minha comunicação. Quando nós fazemos a nossa oração. Ser mais transparente, mais honesto e pensar nas palavras corretas para falar às pessoas, né? A gente, na nossa oração, porque ainda nós somos imperfeitos, às vezes a gente escorrega, né?
Então, na nossa oração, nós pedimos para melhorar essa nossa comunicação. Ser transparente, honesto, né? Para nós encontrarmos as palavras corretas para cada um. Aí nós pedimos perdão, Pai, pelas vezes que posso ter magoado alguém. Porque as palavras magoam, né, gente? A gente sabe disso, né? Usando palavras ásperas e também pelas ásperas, palavras salgadas, né? E também pelas vezes que posso ter roubado os sonhos de alguém, usando palavras negativas e de desânimo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes, né, nós não falamos para pessoas, né, que ela vem pedir a sua opinião, você vai negativo, né? Você rouba o sonho daquela pessoa. Você só fala negativamente para ele. Ah, vou fazer isso e não faz que dá errado. Mas é que não. Já passei por isso, aí não dá nada certo. Ele passou por isso, mas não fez de acordo com o que precisava. Né? Então, gente, às vezes, saibamos, né, como falar, como responder às pessoas. Você está tirando um sonho dela. Né? A porta da palavra. Está lá em Paulo, Colossenses 4:3, que é o mesmo capítulo, só com o versículo ao 3. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Lá do filme, né? Nosso Lar. Passei orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. A atualidade terrestre dispõe dos mais avançados processos de comunicação entre os homens. Sabemos disso, né? Que nós, nessa nossa atualidade aqui, nós temos meios de comunicações muito avançados, né? Num só dia, aviões sobrevoam nações diversas. O rádio e a televisão alteram o antigo poder do espaço. E nós temos em nossa mão, né, internet, o celular aqui, que é uma das ferramentas, né, da atualidade que nos faz essa comunicação, né, que nós sabemos de notícias no estalar do dedo. Né. Apesar de tudo isso, quantos milhões de criaturas, porém, se reconhecem, se admitem profundamente isoladas dentro de si, ainda mesmo quando parte integrante dessa multidão. Que nós somos parte integrante dessa multidão. Quantas pessoas estão aí, né, se sentindo isoladas? Com toda essa tecnologia que existe, ainda existe muitas pessoas que estão isoladas, fazendo parte dessa multidão. Quantos seres humanos não varam largos trechos da existência, expedindo, né, apelos ao socorro espiritual de outros seres humanos, sem qualquer resposta que lhes acerene o campo emotivo. Quantos, né, que não estão aí passando por existências, né, pedindo, né, para que dê uma ajuda, para que acerene seu campo, para que amenize a sua situação, sem resposta. Todos nós carecemos de alívio na hora da angústia. Quem de nós não, né? Na hora da angústia, na hora do sofrimento, como nós não carecemos, né, dessa hora, desse apoio, desses momentos difíceis, e para isso contamos receber daqueles que nos rodeiam. Uma frase compreensiva, uma frase conveniente. Daqueles que estão, né, na nossa jornada junto com a gente. Uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, uma palavra, força aí, né? Vai dar certo, vamos em frente. E a gente carece desse alívio nas nossas horas de dores. Né? Meditemos, pois, na importância do verbo e roguemos a Deus nos inspire a fim de encontrarmos a porta adequada
a palavra certa e sermos úteis aos outros, tanto quanto esperamos que os outros sejam úteis para nós, né? Tanto quanto os outros, se nós achamos a palavra correta para responder para o nosso irmão, e ele também possa fazer a mesma coisa com todos nós, né? Ante a palavra do Cristo, está lá no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Também está aí, foi Jesus que diz, João 6,63. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em todos os tempos, surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, eles falam no âmbito circunscrito, no âmbito aí, né, limitado. Ainda quando se façam ouvidos em todos os continentes. Mas ele é circunscrito, ele é assim, limitado. Vamos ver alguns exemplos? O Dante, um escritor italiano, ele definiu uma época, mesmo que ultrapasse os continentes, era restrito, né? Camões exalta uma raça, um poeta português. Da mesma forma, Shakespeare configura as experiências de um povo, um poeta e dramaturgo inglês. Também da mesma forma. Voltaire exprime determinada transformação social, escritor filosófico francês. Também, né? É circunscrito, é limitado. Mas a palavra de Jesus, no entanto, ele transcende. Vai muito mais além desses lavores artísticos que nós falamos, de joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos. Então, a palavra de Jesus, ela transcende, ela vai muito mais além do que esses trabalhadores aí, né? Por quê? Porque ela dirige-se a todas as criaturas da Terra, se dirige para todos nós. Com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. Em qualquer campo de evolução que nós estejamos, a palavra de Jesus, ela dirige-se para todos nós. E é por isso que a doutrina espírita reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso. Não é por isso. Ela reflete porque os seus ensinamentos do Mestre, dos princípios espíritas cristãos, constituem um sistema renovador. Ele nos renova, ele nos dá a oportunidade, né, de nos renovarmos a cada dia. Nos indica o caminho, no roteiro de ação, nos dá as diretrizes para a nossa caminhada, para nós fazermos, né, o melhor de nós, no nosso aperfeiçoamento de cada um de nós. Veja então que a palavra do Cristo dirige-se para todos nós como uma oportunidade de crescimento moral e espiritual, né? A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte, né? O Cristo veio aqui para nos ensinar o amor, né? Seus ensinamentos, né, é um bálsamo para os nossos espíritos, né, para nós. É uma lição de vida muito grande, né? Então ela é comparável à fonte, ao pão que nos dá esse alimento, né? Tanto físico como espiritual. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Tem também no livro Trevo de Ideias, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, né,
fala também da palavra e de oração. A Chico diz assim, às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma atitude precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Né? Naquele momento lá, nós e o Pai Celestial. Né? Não sobra tempo para outras coisas. Não ouvide, não esqueça, né, que a boa palavra é combustível de amor, para que a chama da prece te clareie o caminho. Né? Quando nós estamos aí, né, abatidos, nós não esqueçamos, né, que a oração é o combustível do amor. Nós precisamos, né, buscar através dela para que os nossos caminhos, né, estejam uma luz para nós seguirmos em frente. Guarda contigo por talento da caridade e a simpatia da vida. Prestigiará-te a todas as petições. Então, às vezes a gente ainda a gente pede hoje que é para ontem. Mas as nossas orações nós vamos ser atendidos, né? Com toda certeza. Em casa, será o pão de alegria com que entreterás a confiança na lareira doméstica. Então, será o pão da alegria. Você, né, terá a confiança de todos. Né? Na via pública, angariar-te-á o socorro da gentileza para que teu passo seja mantido com segurança. Então, nas vias públicas aí, nós vamos ter esse socorro, né? Dessa gentileza que nós vamos procurar, para que o nosso passo, para que a nossa caminhada seja com segurança. Junto aos amigos, dar-te-á de retorno o estímulo ao trabalho, que o mundo te solicita a desempenhar. É estímulo ao nosso trabalho, né? Nós precisamos desse estímulo, né, para que nós possamos seguir em frente. Né, gente? Perante os adversários, né, transformar-se-á em respeito e admiração, no ânimo de quantos ainda te não possam compreender, mesmo aqueles que ainda são os adversários que não nos compreendem, né, então nós vamos ganhar respeito e admiração. Ante o Ministério Público, dos que foram chamados a administrar, ser-te-á nota de crédito e gratidão na justiça que pede o amparo e o entendimento de todos. Lembra-te de que a palavra edificante será sempre a doação de teu pensamento e de tua boca, beneficiando a senda em que transite. Então, a senda o trabalho que está aí no seu caminho. Né? E seja ensinando nas assembleias ou conversando na intimidade, omite toda a imagem do mal para que o bem reine sempre. Então, gente, deixa sempre de lado as coisas do mal para que o bem, né, ele reine para sempre. Unge, purifica, né, o dom de falar no bálsamo que lhe flui da faculdade de levantar, servir e a tua oração. Que nós precisamos sempre orar, né, e seguirmos em frente, levantando para nos servir. Nós viemos aqui para trabalhar, ajudar, servir ao nosso próximo. Quando proferida, influenciará todas as almas que te partilham a marcha. Então, quando proferida, né, sempre, lembrando que eu falei no começo lá, né, sempre calma, sempre tranquila, não salgada demais, né, nem pouco sal, né, mas na medida certa, né.
que te partiram na marcha, a afeição de luz cortando o espaço em raio ascendente de esperança. Você sempre tem que falar, né, dando aí a esperança àquele que ouve, para que ele possa ter esse entendimento de não titubear nas suas jornadas. Né? A esperança. Para trazer-te a resposta do céu, por intermédio daqueles que te acompanham, com a força da realização e com a suavidade da bênção. Então, as nossas palavras, as nossas orações, né, nós vamos sempre receber a força divina para que Ele nos ajude a nossa caminhada. Agora nós temos o decálogo da palavra. Está lá em Fé, são autores diversos, Francisco Cândido Xavier e Carlos Bacelli. Decálogo do cotidiano. Não grite. Ao nós respondermos, não grite. Faz mal aos nossos ouvidos. Né? Não discuta. Se discutir, aquele não começa a volumar a conversa sem um direcionamento correto. Né? Não conte vantagens. Nós vemos muitas pessoas, né? Nossa, eu sou isso, sou aquilo, faço aquele outro. Não conte vantagem. Para quê? Né? Não ridicularize ninguém. Não menospreze, ridicularize. Para quê? Não critique. Fale sempre auxiliando. Né? É o que a gente deve fazer. Falar auxiliando as pessoas. Não censure quem quer que seja, como nós já falamos. Não censurar ninguém. Não use as palavras inadequadas ou ofensivas a essa ou aquela pessoa, que nós também já falamos. Não escolha o pessimismo para liderar a sua conversação. Aquele pessimista. Isso não dá certo. Né? Nunca se arrependerá você de haver falado bem. Né? A gente nunca vai se arrepender de ter essa conversação, de responder a todos do bem, né? Falando bem. Desculpa, gente. Ainda no decálogo das palavras, a voz muito alta é semelhante a uma agressão sonora, como nós já falamos. O diálogo é a melhor forma de entendimento. Sempre, né, o diálogo é a melhor forma de entendimento. Muitos de nossos interlocutores é aquelas pessoas da quem a gente fala, né, que estão nos ouvindo, possuem méritos que ainda nós estamos longe de adquirir. Você está falando com uma pessoa, você está, às vezes, falando com ela, você não sabe do que ela é capaz, você não sabe do grau de estudo que ela tem. Né? Então, a gente não sabe. Então, fale bem, fale, né, sem aspereza. Todos nós somos passíveis de errar. Quem não é, né? Todos nós erramos. Pois ainda somos espíritos imperfeitos, erramos. Nenhum de nós está isento de observações corretivas em nosso próprio favor. Né? Às vezes a gente, pode ser que a gente chame a atenção de alguém e também alguém nos chama a atenção do que nós falamos. Ué. Né? Nenhum de nós está isento disso. Né? Uma frase de compreensão e de simpatia ampara sempre. Sempre uma frase de compreensão e de simpatia vai dar o apoio necessário à pessoa. Quando não seja exatamente por nós, precisamos de apoio verbal construtivo em benefício de muitos dos nossos entes amados. Quando não seja por nós, mas por todos. Né? Todos precisamos do respeito de uns para com os outros. Né? Nós precisamos respeitar. Né? Todos nós precisamos respeitar uns aos outros. Para que
esse respeito faz com que a gente viva em paz. Nós não queremos viver em paz? Respeite. Não existe ninguém que não necessite de esperança e otimismo na execução do próprio dever, dos nossos afazeres, né? Quem não necessita de uma esperança, de dias melhores para a nossa jornada, né? A gente precisa. E é pela palavra edificante que mais depressa nos deslocamos para adiante, buscando as conquistas da vida imperecível. Que nós sabemos que a nossa vida aqui é uma passagem, né? Nós temos um retorno para o nosso plano espiritual, nosso corpo, né, fica aqui e nós vamos lá para o plano espiritual. Então a palavra edificante nos coloca adiante, né? Temos mais 5 minutos, ainda acho que dá tempo. É uma psicografia de Meimei, que é uma palavra de Jesus. É uma reunião de 6 de outubro de olha bem a data, de 1955. Na parte final de nossas tarefas, tivemos a alegria de ouvir Meimei, a nossa abnegada irmã de sempre, que nos falou comovida sobre a palavra de Jesus. Então nós vamos ler aqui o que a Meimei disse, né, nessa reunião de 6 de outubro de 1955. Diz assim: meus irmãos, Deus nos abençoe. A palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Erguendo-a, vemos o milagre do pão que pela fraternidade em nós se transforma na boca faminta em felicidade para nós mesmos. Irradiando-a, descobrimos que a tolerância por nós exercida se converte nos semelhantes em simpatia ao nosso favor. Distribuindo-a, observamos que o consolo e a esperança, o caminho e a bondade, veiculados por nossas atitudes e por nossas mãos, nos socorro aos companheiros mais ignorantes e mais fracos, neles se revelam por bênçãos de alegria, felicitando-nos a estrada. Geme a terra sobre o pedregulho imenso que lhe atapeta os caminhos. Sofre o homem sob o fardo das provações que lhe aguilhou a experiência. E assim como a fonte nasce para estender-se, desce o dom inefável de Jesus sobre nós para crescer e multiplicar. Levantemos cada hora em sua luz sublime para reerguer os que caem, fortalecer os que vacilam, reconfortar os que choram e auxiliar aos que padecem. O mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam. Seja a nossa presença junto dos outros algo do Senhor, inspirando alegria e segurança. Não nos esqueçamos de que o tempo é um empréstimo sagrado que se refere a tempo, diz oportunidade de ajudar para ser ajudado, de suportar para sermos suportados, de balsamizar as feridas alheias para que as nossas feridas encontrem remédio e de sacrificarmos-nos pela vitória do bem. Palavra, bem para que o bem nos conduza à definitiva libertação. Nós que tantas vezes temos abusado das horas para impor aos que nos seguem o reino do Senhor à força de reprovações e advertências. Saibamos edificá-lo em nós próprios, no silêncio, no trabalho e na renúncia da humildade e do amor. E ela encerra assim: meus irmãos, no seio de
todos os valores relativos e instáveis da experiência humana. Só uma certeza prevalece, a certeza da morte, que restitui às nossas almas os bens ou os males que semeamos na alma dos outros. Assim, pois, caminhemos com Jesus, aprendendo a amar sempre, repetindo com Ele, em nossas proveitosas dificuldades de cada dia. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Bem, gente, é isso que eu tinha que passar esta noite sobre o responder. Espero que todos nós tenhamos compreendido nessas lições de usar as nossas palavras, né, no responder. Agora nós vamos para a segunda parte, que são os passes, né? Então eu convido os médiuns passistas para se dirigir à cama de passe